mas nós estamos conectados em Cristo, e o fato de estarmos conectados em Cristo, nós participamos de algo maior. Para dizer que só o Senhor é Deus, o nosso Deus. O amor de Deus, ele é sem limite. Que Deus possa usar você para demonstrar amor por outros, para que o mundo creia que Jesus foi enviado para a salvação nossa, para o bem da igreja. Durante o mês de janeiro, cada domingo pela manhã, um dos presbíteros está trazendo a mensagem para os nossos corações. Na semana passada, a mensagem de domingo passado, de manhã, nós publicamos ela, se não me engano, na quarta-feira. Aí eu enviei o link para vocês. A de hoje, amanhã à noite já eu envio para vocês. Porque aí o Lutero está editando isso e envia amanhã. O propósito é que tenhamos um conteúdo diferente ao longo da semana, para a gente poder ouvir a mensagem do Senhor novamente, meditar naquilo. Quem não veio na escola dominical também tem essa oportunidade. Então amanhã à noite a gente envia o link, estará publicado na nossa página lá, e eu mando o link para vocês, tá bom? Presbítero Carlinhos, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vocês não vão embora não, viu? Fica sentadinho aí. O pastor vai voltar depois, daqui a pouco ele volta. Aprove Deus, né? Estar aqui. O pastor fez o convite e a gente pensa bastante, mas eu me identifico bastante com um personagem da Bíblia e nós vamos estar falando o nome dele nessa manhã, que vocês conhecem muito bem, que é Gideão. E eu pensei, eu não sou muito diferente dele na reação dele no momento do chamado, né? E eu não vou me acovardar, Deus sabe disso. Se eu fosse aqui olhar pelas circunstâncias, eu certamente me desanimaria. Nos dias de hoje, né? Aqui lógico, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas a maioria esmagadora hoje tem no mínimo já faculdade, né? Sem contar o que vem depois, né? De graduação e de tal. E eu, contando um pouquinho só da minha história, que eu nasci lá num cantinho de Minas, lá, e a gente não tinha acesso à escola. Então, o pouco que aprendia lá era, entendeu? Nas casas, não era... jamais entrei num grupo escolar, que na época era um bom princípio já, quem tinha oportunidade de fazer 4 anos no grupo escolar, né? Nem isso eu fiz. E aí mudamos para Ribeirão Preto, na época tinha 12 anos de idade já, 12 para 13, e não tinha oportunidade, porque eu já não tinha meu pai, era só minha mãe e eu, meu irmão, que é 2 anos só acima de mim. Nós tínhamos, eu e meu irmão, que trabalhar para poder sustentar a casa, né? Então a gente não tinha oportunidade. Mas aí o tempo foi passando. Mas Deus é misericordioso, né? Um determinado momento aí, eu já tinha, não, ainda estava noivo ainda, quando pela primeira vez eu fui convidado para ir num chocolate no sábado à noite na Igreja Central. Primeira vez que Deus tocou meu coração ali, né? Tinha um coral visitando a igreja e foi muito agradável e aquilo me tocou. Foi o primeiro momento, né, que me despertou. E eu conheci Deus, conheci a palavra de Deus. E depois aqui já havia aqui a congregação, que era um salãozinho pequenininho ali. E foi aonde viemos para cá. Depois já tinha casado, já tinha minha filha pequenininha. Foi quando eu vim para cá. Então, o que eu aprendi, se eu consigo pelo menos falar alguma coisa na frente de pessoas, de um auditório, foi a palavra de Deus, foi bênção de Deus, porque se não fosse a minha convivência na igreja, o contato com a palavra, eu não seria, porque também, eu até esqueci de mencionar, a minha condição quando nós mudamos para cá, pelo fato de a gente morava lá,
um canto totalmente escondido, a gente não tinha contato com pessoas da cidade. E quando eu cheguei aqui, para mim, qualquer uma pessoa que era da cidade, para mim eu considerava 10 vezes superior a mim. Então eu tinha, né, comigo aquela vergonha que eu não tinha coragem de encarar as pessoas e de falar um A. Eu cheguei até iniciar uma vez, estudar numa escola do SESI à noite, mas uma que eu trabalhava entrava 3 horas da manhã. Então como é que você ia estudar à noite e levantar tão cedo? Era difícil. Mas o que mais me prejudicou lá foi isso, eu não tinha coragem. Fazia um trabalho, eu não tinha coragem de vir à frente na classe e apresentar meu trabalho. Não tinha coragem de falar. Então você vê o quanto Deus é bom, porque hoje Ele me dá a oportunidade de poder falar alguma coisa aqui na frente, né? O quanto Ele mudou a minha vida, né? A glória a Deus por isso, amados. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos estar lendo, a partir do verso 1. Um pouquinho longo, mas até o 16, né? Então vamos lá, Juízes 6, de 1 a 16. Vamos ver. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Todos os filhos de Israel, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, nem dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém, amados? Curvemos a nossa fronte. Querido Deus e Pai Celestial, rendemos-te graça, Deus, por esta manhã abençoada nesse dia do Senhor. Damos-te graças porque o Senhor nos despertou nessa manhã e nos deu condições para estar aqui. O Senhor nos trouxe, nos conduziu em paz até aqui, ó Deus, embaixo do teu cuidado. Que bom, Senhor, que já pudemos te adorar, cantar louvores, expressar diante do Senhor toda a nossa gratidão que temos e entendermos, ó Pai, o grande amor que o Senhor tem para com os seus filhos, ó Pai. E agora, Deus, estamos aqui diante, Senhor, da Tua Palavra. Olha, Senhor, para este Teu servo, ó Deus, assim como Gideão, com certeza sou o menor aqui, Senhor. Mas cumpre a cada um dos Teus filhos, ó Deus, o apresentar-se e dizer: aqui estou, Senhor. Faça, Senhor, segundo o Senhor quiser. E é dentro dessa minha pequenez é que eu estou aqui, Pai. Usa-me e abençoa cada um dos amados que aqui estão, Pai. É no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos entender uma coisa aqui nesse trecho que nós lemos. Aqui a nação de Israel, nesse momento aqui, eles estavam vivendo no período dos juízes, né? Conforme lemos aqui no livro de Juízes. Então eles estavam aqui vivendo nesse período dos juízes. E o que acontecia com a nação de Israel nesse período aqui? Ela vivia assim em alternância, né? Momentos lá em cima, né, na presença de Deus, né, embaixo, sob a bênção de Deus, e outros momentos totalmente entregue à idolatria, né? E esse momento aqui não era diferente. Eles estavam aqui totalmente entregue, adorando ao Deus Baal, que era o Deus da terra, né? E culpa de quem? Culpa do próprio povo, porque quando Deus entregou, permitiu eles a entrada na terra, qual foi a ordem de Deus? Para que eles limpassem a terra, né? Todo aquele povo que estava ali era um povo idólatra, Deus havia reprovado. Então era para que eles eliminassem, né, aquele povo idólatra e todo aquele sistema de idolatria. E nós sabemos pela história que eles não cumpriram bem isso, né? Eles eliminaram alguns, mas deixaram alguns. E isso foi o grande erro deles, né? Porque, a exemplo disso aqui, ó, eles estavam adorando esse Deus Baal, que era o Deus daquela localidade lá, né? Onde eles estavam inseridos. Então, Israel tinha, nesse período de juízes, né? Foi por uns 400 e poucos anos, né, que durou esse período. Primeiro, Israel teve a liderança de Moisés, depois de Josué, depois veio o período dos juízes. Então, nesse período de 400 e pouquinhos anos, passaram por lá cerca de uns 14 juízes, acho que é isso. E
dependendo desse juiz que estava julgando, a nação estava com Deus, estava em obediência, embaixo da bênção de Deus. Mas dependendo, eles caíam, pendia para a idolatria. Então, esse momento aqui era um momento desse, né? Eles estavam aí totalmente entregue à idolatria, idolatrando a esse Deus Baal. Então, nós lemos no texto aqui que nós vimos, no 6, verso 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Então, Israel, a história de Israel, e daqui por diante, né, depois desse período de juízes, nós vamos ver que depois vai entrar no período dos monarcas, né, vai vir os reis, e a história não muda muito, né? Com os reis também, há certos períodos, com um determinado rei, a coisa ia muito bem. Depois vinha outro que a coisa desandava tudo novamente, né? E eles deixavam de seguir o nosso Deus e passavam a seguir os ídolos. E a consequência sempre vem. E aqui não foi diferente, né? Então, por 7 anos aqui, eles ficaram nas mãos desse povo aqui, dos midianitas. E eles estavam sofrendo, eles estavam sendo castigados por isso, né? Mas até então, eles não tinham se voltado para Deus, né? E aí o verso 2 diz assim, que prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, eles fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então eles, de medo, né, desses midianitas, eles faziam isso, né? Faziam covas, faziam cavernas, para poder se esconder, com certeza esconder os seus bens, os seus alimentos, né? Porque esse povo, eles vinham periodicamente e saqueavam tudo, né, o que podiam, né? E a gente viu aqui na nossa leitura que com isso essa nação ficou fragilizada. Então eles escondiam, né, de medo disso. Isso me fez lembrar até um pouquinho, né, lá no comecinho da história, né, quando Adão também pecou, que Deus visitava o jardim, Adão então se escondeu. Na verdade, aqui eles não estavam escondendo por medo de Deus, né? Eles estavam escondendo aqui de medo mesmo dos midianitas, né? Aí até então eles não estavam preocupados com Deus, né? Eles estavam achando que estava muito bem, só apenas estavam sendo vítima desses midianitas aqui. Então, aí diz o 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então, não era apenas uma nação aqui, eles estavam unidos, né? Esses amalequitas e os midianitas e amalequitas, e também fala aqui de povos que subiam do Oriente, né? São os nômades, né, que viviam no deserto, e também aqui inclui também os beduínos, né, que todos são habitantes do deserto, né? E então, de certos períodos, eles iam com todo o seu rebanho, e eles unidos, 3, ficaram muito fortes, e eles iam então com o seu rebanho, com as suas tendas, com as suas barracas, invadia Israel, acampava lá, e detonava com o que tinha, né? Tanto é que nós lemos aqui que eles eram como gafanhoto, pois subia com os seus gados e tendas e vinha como gafanhotos. E em toda a multidão, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então, era essa situação que eles estavam vivendo, né? Por 7 anos, nesse sofrimento. Então, aí no verso 6, começa a acender uma luzinha, né? Aí o verso 6 diz assim, que Israel ficou
Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A história pode mudar, gente. Aí no verso 8 diz assim: o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Eles, após tanta opressão, tanto sofrimento, é bom lembrar aqui que, diferentemente do que vai acontecer posteriormente, né, lá no período dos reis, eles vão ser cativos mesmo, vão ser tirados da terra deles, né? Nesse momento que eles estavam na terra deles, porém o inimigo é que vinha tirar o que eles tinham lá. E aí então o texto está falando que eles clamavam a Deus. Não está registrando aqui o modo como foi esse clamor, mas eles clamaram. O que importa é que Deus ouviu. E Deus o que fez? Enviou a eles o profeta. E para quê? Para que refrescasse a memória dele, né? Por isso que ele repetiu aqui, ó. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, né? E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expulsei de diante de vós, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a tua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja as terras habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Então eles tiveram ali um refresco da memória, poder lembrar do que Deus já havia feito por eles, e também um puxão na orelha, né? Não destes ouvido à minha voz, por isso que vocês estão nessa situação aí. Mas Deus, com seu amor infinito, amor grandioso, Ele tinha tudo para não ouvir esse povo, né? Que já havia abandonado, trocado ele pelo ídolo. Deus ouviu, Deus enviou o profeta e enviou para eles a solução, né? Por isso que na sequência agora, nós vamos ver aqui o chamamento de Gideão. E diz assim, então veio o anjo do Senhor. E ele não está falando aqui que veio um anjo, né? Veio um anjo, ele veio o anjo do Senhor. É a manifestação visível do próprio Deus, né? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se embaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então Gideão estava lá escondidinho no lagar. O lagar era o local para trabalhar-se a uva, né, para pisar a uva, né? E ele estava ali malhando ou debulhando, né, o trigo, né, para poder guardar, de medo, né, logicamente, que aparecessem os inimigos ali, que eles vinham para saquear, para roubar o trigo, né, e todos os alimentos. Então Gideão estava ali meio que às escondidas, né, preparando a colheita, né, desse trigo, né, debulhando ele para ser recolhido com certeza, né? E aí vem algo interessante, né? Então verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí
a gente começa a imaginar a reação de Gideão. Gideão ali, meio que escondidinho, recebe ali a visita do anjo e ele fala: ser contigo homem valente. Eu fico imaginando, né, se fosse eu no lugar, eu ia olhar para o lado, né? Olhar para um lado, cadê esse homem valente, né? Eu estou aqui tremendo de medo e o Senhor falando de homem valente. Mas aí tem mais, né? Aí respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, ele aproveita aqui para fazer uma queixa, né? Até aí ele não estava entendendo realmente, né, o plano, o propósito de Deus e a extensão do amor que Deus tinha pelo seu povo e tem até hoje, né, por todos nós, né? Então, aí Deus continuou falando para ele. Então se virou o Senhor, verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quer dizer, ele não entendia muito bem. Primeiro chamou de homem valente, agora falou: vai nessa tua força. Deve ter sido difícil para ele digerir, né, tudo isso, mas como pode, né? Mas sabe, meus amados, isso faz com que a gente também olhe para nós mesmos, para dentro de cada um de nós, e fique pensando. A gente nos vê talvez de uma forma, mas Deus nos vê de uma outra forma, né? Deus vê o nosso interior. Isso faz nós lembrarmos na escolha, por exemplo, do rei Davi, né? Que estava lá diante, os irmãos de Davi, todos homens fortes, robustos, e Deus reprovou todos eles. Vai escolher quem? Davi, pequenininho, lá no campo. Por quê? A palavra lá diz que o homem vê o exterior e Deus vê o interior. Eu creio aqui que Gideão não sabia da força que ele tinha, não sabia da valentia que ele tinha, mas Deus sabia, porque ele é feitura do Senhor, assim como eu, como você, como todos nós, somos feitura. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, mas nós somos dependentes do Senhor. Ele é que nos faz forte, assim como ele fez com esse homem aqui, que não se sentia, ele não estava se sentindo capaz. Mas aí diz o verso 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí ele fez a promessa então para Gideão, que ele ia vencer os midianitas, ele ia ser a solução para aquela nação. E se a gente continuar lendo nessa história de Gideão, ela vai até o capítulo 8, e bastante conhecido, né, na batalha, a forma como foi. Sabemos que ele convocou depois, mas antes disso, né, ele teve algumas provas ainda, ele continuou ainda querendo ter certeza realmente se Deus estava com ele, né? Aí vem a prova que ele vai oferecer sacrifício, né, para Deus, ainda na presença do anjo ali, ele oferece o sacrifício, né, e o fogo lambe esse sacrifício. Quer dizer, foi encorajando esse homem. E um pouco mais tarde, ele prepara o seu exército, chama lá 32 mil soldados, que não seria nada mesmo na frente daquela grande multidão que era essa união dos três povos, né? E aí Deus, de um modo extraordinário, fala para ele: não, Gideão, é muito homem, 32 mil, não. Faz o seguinte, fala para esse povo aí, aquele que tiver com medo, pode ir embora. E foi levantando a multidão, né? Levantou-se
22 mil homens para ir embora, 22 mil medroso, covarde. Ficou 10. E aí Deus fala o que para Gideão? Gideão, não seria bom eu que vou dar a vitória? Se eu der a vitória, vocês vão fazer confusão, vão pensar que assim ainda foi, né, por vocês, foi a valentia de vocês, foi o braço de vocês. Vamos peneirar isso aí um pouco. Desce lá as águas lá com esse povo, e ali do modo diferente que cada um vai tomar a água no rio ali, né, você vai saber quem é que vai ficar. E nós sabemos do resultado, né? 9.700 foi reprovado e aprovado apenas 700, né? Aí Deus falou, agora sim. Agora Deus então dá estratégia para Gideão, né? E Gideão vai confiado nessa força, nessa valentia que o Senhor falou para ele. E vai e derrota os inimigos e liberta então o seu povo, né? Então Deus, de um modo extraordinário, Ele atende o clamor, o pedido, né, do seu povo, né? Como eu falei, Deus tinha tudo para não ouvir esse povo, pois eles sabiam de tudo que Deus já tinha falado, né? Para não adorar esses ídolos, e assim eles fizeram. Mas Deus, esse amor foi tão grande para com eles, que não é diferente para conosco também. Porque nós também não temos mérito nenhum, né, para sermos salvos. Nós fomos salvos pela graça, esse amor incompreensível de Deus. E a graça dele nos alcança. Então nós não somos salvos por mérito, mas sim pela graça do Senhor. Então nós vimos aí que a misericórdia de Deus, ela é muito grande, né? Ainda que o interesse, né, desse clamor deles fosse por algo pessoal e não por amor a Deus. Mas mesmo assim, Deus atendeu e com esse amor perdoador, Deus perdoou esse povo e enviou a eles o profeta falou, e Deus então ali colocou todo esse plano, né, a favor desse povo. Nós também, da mesma forma, né, que esse povo alcançou, nós também alcançamos, porque esse povo estava em pecado. O texto aqui falou do que eles clamaram ao Senhor. E esse povo, como eles não estavam embaixo da bênção de Deus, porque eles estavam em pecado, a palavra diz que o pecado, eles criam uma barreira entre nós e Deus. Então, dá para imaginar assim, uma barreira, não ao nosso nível aqui, mas uma barreira em cima. Imagina o povo aqui, né, embaixo, né, da bênção, da proteção de Deus. Aí esse povo peca. O pecado vai fazer o quê? O pecado vai criar aqui uma película aqui que vai isolar. Ele não vai permitir que a bênção chegue a esse povo. Pois você está isolado, eles estão isolados por essa barreira chamada pecado. Aí imaginemos que nesse momento, desse clamor desse povo, eles foram reconciliados. Eles devem, né, ter feito como nós precisamos fazer constantemente, né? Orar a Deus arrependido pelos nossos pecados, porque nós também estamos na mesma situação. A Bíblia não classifica o pecado, né? Pecado é pecado, e o pecado cria essa situação de separação. Então, da mesma forma, nós também precisamos fazer isso constantemente, né? Então, aí podemos entender então que com esse amor perdoador, Deus os perdoou e os livrou então dessa situação. Então, mas ainda que não fosse a primeira e nem seria a última vez, né, que esse povo que esse povo se desviaram do Senhor, e também
obviamente ainda ia continuar posteriormente, mas até o momento então não era nem a primeira e nem seria a última, né? Desviava. Mas assim mesmo Deus o perdoou, Deus o atendeu, né? E ainda que eles desprezaram a palavra de Deus, pois eles já tinham consigo, né, o Pentateuco, né, os primeiros livros de Moisés, eles tinham também os profetas, mas eles não deram ouvido, não ouviram. Então nós podemos concluir: o amor de Deus, ele é sem limite. Ele é sem limite. Para nós é difícil entender, porque a gente, o ser humano, né, às vezes tem dificuldade. Mas fulano já errou uma vez, já errou duas, me pediu perdão. Essa pessoa precisa aprender. Precisamos aprender com o amor de Deus. Ele é sem limite, né? Arrependeu, clamou, Deus tem prazer em perdoar, tem prazer em reconciliar e ter um relacionamento amoroso, sadio com os seus filhos. Pois esse é o desejo, né, de todo pai com os seus filhos. Isso faz a gente lembrar até da parábola que Jesus contou, né? A parábola do filho pródigo, né? Então, enquanto o filho desprezou ali o cuidado do pai, vai embora para longe, e depois a vida ensinou para ele, aí ele voltou arrependido. E o pai ali fazendo festa pelo retorno do filho, porque esse é o desejo, né? De que o filho se arrependa e volta. E com Deus da mesma forma também, né? E assim foi com esse povo, né? Se voltou para o Senhor o atendeu e resolveu ali, né, a situação deles. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, agradecemos a Ti, Deus, por esse momento, pela Tua palavra. E o que faltou, Pai, envia Teu Santo Espírito a completar, ó Deus, no coração de cada um dos Teus servos, Pai. Cada dia, ó Deus, edifica-nos mais e mais, ó Deus, no Teu caminho. Dá-nos conhecimento, entendimento, Senhor, da Tua palavra. Faz-nos servos úteis, ó Deus, sempre disposto a atender o Teu chamado. E obrigado, Deus, porque foi mais um dia, está sendo mais um dia vivido, ó Deus, na Tua presença, embaixo, Senhor, da Tua bênção, da Tua direção. E declaramos sempre, ó Deus, somos tão pequenos, tão frágil, tão carente, tão dependente do Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Pai, por isso, Pai, eu oro a Ti, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.